Oi, pessoal, eu sou Suelen Mota e esse é o Ouvidos do Crime. Eu queria dar um aviso importante antes da gente começar o caso de hoje. Esse episódio contém relatos de violência extrema, incluindo violência sexual e assassinato. Se esse tipo de conteúdo pode te fazer mal, por favor, pule esse episódio. Ou ouça em um momento que você esteja bem. Então eu recomendo também o uso de fones de ouvido. Vamos para o nosso caso de hoje? Hoje eu vou contar um caso que mudou tudo. Um crime tão brutal que deixou uma cidade inteira em choque. E uma investigação que parecia ter encontrado o culpado, mas que com o tempo se transformou em um dos exemplos mais perturbadores de um sistema, que pode errar. Porque nesse caso, o DNA fez algo raro. Ele não serviu apenas para encontrar um assassino. Ele serviu para libertar um inocente e revelar anos depois a verdade que estava escondida no silêncio. Essa é a história de Andy Dodge e de como a justiça pôde demorar, mas quando chegou o resultado, ela mudou a vida de pessoas para sempre. Andy Dodge nasceu no dia 6 de maio de 1978 em Idaho Falls, no estado de Idaho. Ela cresceu em uma família simples, em uma cidade pequena, onde a rotina era tranquila e a vida seguia em um ritmo previsível. Os pais de Andy não viviam juntos. Foi a mãe, Carol Dodge, que assumiu o papel central, na criação dela. As duas tinham uma relação muito próxima, de amizade, de cuidado e de presença constante. Andy teve uma infância considerada normal, sem relatos de violência, sem histórico de problemas graves ou envolvimento com situações de risco. Ela era uma adolescente reservada, descrita por amigos como alguém educada, gentil e confiável. Já mais velha, Andy começou a trabalhar cedo, queria independência, queria seu próprio espaço, e foi assim que aos 18 anos ela passou a viver sozinha em um pequeno apartamento em Idaho Falls. Era o começo da vida adulta, dos planos simples e de um futuro que parecia aberto. Era verão de 1996 em Idaho Falls, uma comunidade predominante mórmon, onde os vizinhos se conheciam pelo nome e as portas raramente eram trancadas. Conta o ex-chefe de polícia Mark McBride. Nada indicava que aquele seria também o lugar onde sua vida seria brutalmente interrompida. Na quinta-feira, 13 de junho de 1996, o dia começou como qualquer outro para Andy. Não há registro do que Andy tenha relatado assim algum medo ou ameaça ou qualquer sensação de que algo estava errado naquele dia. Para quem estava de fora, era apenas mais um dia comum no início da vida adulta de uma jovem. Andy passou parte daquele dia resolvendo coisas simples, rotina normal, nada fora do esperado. Em algum momento, ela voltou para o apartamento e ali dentro daquele espaço, pequeno, algo mudou completamente o rumo da sua vida. Andy chegou ao apartamento no fim daquele dia. Nada indicava perigo do lado de fora. A rua seguia no mesmo silêncio de sempre. Ela entrou, largou o que trazia nas mãos, caminhou alguns passos, fez o que qualquer pessoa faria ao chegar em casa. Mas ali dentro daquele apartamento simples, ela não estava sozinha por muito tempo. O ataque aconteceu rápido, sem aviso, sem tempo para entender o que estava acontecendo. Andy tentou reagir, o corpo dela mostra isso depois, mas aquele momento foi instinto. Ela lutou, ela tentou se defender, tentou gritar, tentou sobreviver. O espaço era pequeno, não havia para onde correr. A violência interrompeu tudo aquilo que até poucas horas antes era apenas o começo de uma vida comum.
Depois do ataque, o silêncio voltou. O apartamento ficou como ela deixou. O tempo passou sem que ninguém percebesse. E o que tinha acontecido ali dentro, uma jovem de 18 anos que havia acabado de chegar em casa, não teria outra chance de sair daquele lugar. Mais tarde, a ausência dela começaria a chamar a atenção. E aquela porta que tinha se fechado como em qualquer outro dia, passaria a marcar o ponto exato onde a vida de Andy Dodge foi interrompida. No dia seguinte, Andy não havia comparecido ao trabalho. E como não obtiveram resposta às suas ligações, eles correram para ver o que havia acontecido com ela. 2 colegas bateram timidamente na porta da frente de Andy. Julia e Tony, que trabalhavam em uma loja de cosméticos no centro de Idaho, esperavam que a amiga as atendesse, né? O apartamento de Andy ficava no andar de cima de um prédio antigo com painéis de madeira, numa rua tranquila na zona norte da cidade. Era um dia quente de junho. Como ninguém respondeu, as meninas entraram, chamaram por Andy, mas não obtiveram resposta. 2 sacolas de lixo estavam ao lado do fogão, e no deck externo, próximo à cozinha, um cinzeiro cheio e alguns copos de plástico indicavam uma pequena reunião na noite anterior. Eles percorreram um corredor e verificaram a sala de estar, né, e ainda nada. Então dirigiram-se ao quarto dos fundos do apartamento. Foi lá que encontraram o corpo dela. Andy estava deitada no chão, com a cabeça encostada na parede, ao lado de um colchão coberto com um lençol manchado de sangue. Suas mãos estavam ao lado do corpo e o tapete sobre ela estava encharcado também de sangue. Ela havia sido estuprada e esfaqueada até a morte. Havia um grande corte em sua garganta e mais de 12 de perfurações em seu corpo. Não havia sinais de arrombamento no apartamento, mas havia sinais de luta. A polícia concluiu que Andy foi assassinada entre 00:45 e 11:45 da quinta-feira, 13 de junho de 1996. Eles recolheram a roupa de cama e as roupas dela para análise e também coletaram uma amostra de DNA do assassino. E foi uma amostra muito boa, disse o Dr. Greg Hempken, um dos principais especialistas em DNA que trabalhou no caso. Havia uma amostra de sêmen bem preservada, retirada diretamente do corpo da vítima. Era uma amostra realmente boa, um perfil impecável. Isso se provaria crucial mais tarde. Na noite anterior, menos de 12 horas antes de ser assassinada, Andy parou o carro em frente à modesta casa térrea de sua mãe e a cumprimentou com um beijo. Carol Dodge a abraçou forte. As duas tinham discutido, como às vezes acontecia, mas logo fizeram as pazes. Eu não via há 3 semanas, disse Carol. Ela tinha 18 anos e queria crescer sozinha. Mas quando ela veio aqui, foi como se nada tivesse acontecido. Tudo estava normal. Andy, a caçula dos 4 filhos de Carol e sua única filha, compartilhava muito das características da mãe, incluindo seus olhos penetrantes, cabelos louros e, segundo aqueles que a conheciam bem, sua natureza teimosa e franca. Ela não tolerava besteiras de ninguém, disse sua melhor amiga Jessie Martinez. Ela era muito inteligente e uma das poucas pessoas do nosso grupo a se formar no ensino médio. Andy havia terminado recentemente o namoro e há algumas semanas antes se mudaria para o seu primeiro apartamento. Ela me disse que foi muito difícil crescer assim, disse Carol. Ela simplesmente apoiou a cabeça no meu ombro e ficamos nos balançando para frente e para trás. Ainda estava quente lá fora quando Andy se despediu da mãe e foi em direção ao seu carro. Ela me mandou um beijo quando saiu da garagem, disse Carol.
Suas últimas palavras para mim foram: "Eu te amo." E eu simplesmente não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Agora, vejo isso como um momento dado por Deus. E sou muito grata por termos tido essa oportunidade, disse a mãe de Andy. Com sua população predominante branca e religiosa, Idaho Falls é uma cidade típica desta região do oeste dos Estados Unidos. O centro da cidade é uma mistura heterogênea de lanchonetes modernas com serviço de drive-thru e concessionárias de automóveis. No verão, ônibus lotados de turistas passam por ali a caminho do Parque Nacional de Yellowstone. O rio Snake, margeado por 2 trilhas preservadas, serpenteia pelo centro da cidade antes de desaguar nas vastas planícies do sul de Idaho. Christopher Tapp estava perto do rio quando soube do assassinato. Um jovem de 19 anos que havia abandonado o ensino médio, ele fazia parte do grupo de adolescentes conhecidos como os Ratos do Rio. Eles eram figuras conhecidas em Idaho Falls e passavam os verões inteiros brincando e bebendo à beira do rio. A notícia do assassinato espalhou-se rapidamente, dos fiéis no reluzente templo Mormon aos habitantes das inúmeras casas térreas de madeira, e eventualmente até os cais, onde os moradores do rio conversavam em voz baixa. Eles conheciam bem Andy Dodge. Ela era a presença constante no rio. O assassinato dela deixou mais perguntas do que respostas. Quem poderia ter feito isso? E por que escolheram Andy como alvo? Em uma cidade pequena como Idaho Falls, onde a criminalidade era baixa e todos se conheciam pelo nome, o assassinato de uma adolescente era algo impensável. Mas era Tapp que estava sem rumo definido. O assassinato foi apenas mais um assunto para conversar em um longo e desordenado verão. Ele disse: "Eu sei que isso pode soar mal, mas foi apenas uma daquelas coisas que acontecem." No entanto, aquele dia sufocante de verão, quando lhe contaram pela primeira vez sobre o assassinato, ficaria marcado para sempre em sua memória. O Departamento de Polícia de Idaho Falls investigou a hipótese de que mais de uma pessoa estivesse envolvida no assassinato de Andy. Eles coletaram amostras de DNA de dezenas de homens, incluindo os membros da gangue dos Ratos do Rio, que em inglês seria River Rats, mas nenhuma delas apresentou correspondência. O departamento, que não estava acostumado a investigar um homicídio tão complexo e de grande repercussão, parecia sobrecarregado pelo caso. 6 meses após o assassinato de Andy, ainda não havia pistas claras e a frustração começava a aumentar. Isso nos faz questionar o que eles estão fazendo e se eles estão fazendo alguma coisa, disse a mãe de Andy, Carol. Eles simplesmente não são qualificados. Esses detetives são policiais de rua que foram promovidos, disse a mãe de Andy. O que vamos fazer? Para onde vamos? Disse ela. Não consigo pensar em nada para fazer. Eu fico imaginando, uma mãe desesperada querendo encontrar o assassino, da sua filha e ver simplesmente a polícia não fazendo nada. Deve ser, desesperador, Mas logo ela teve uma ideia. Carol distribuiu milhares de panfletos oferecendo uma recompensa de $5.000 por informações. Como isso não deu em nada, ela passou a patrulhar as ruas até altas horas da madrugada, perguntando a qualquer pessoa que tivesse disposta a ouvi-la e se tinha alguma informação sobre a morte da sua filha. Dodge costumava invadir a delegacia local sem avisar e exigir saber o que o departamento estava fazendo para encontrar o assassino da filha dela. Isso nem sempre era bem-vindo. A porta dos fundos do prédio foi apelidado, em tom de brincadeira, de Portas da Carol, pelos policiais devido às suas frequentes aparições na delegacia.
Ela disse: eu simplesmente entrava lá onde os detetives estavam, sentados com os pés em cima da mesa, e perguntava com quem eles estavam falando e o que eles estavam fazendo para resolver o assassinato. Eu dizia: bem, fiquem aí sentados, porque eu vou sair hoje à noite. Eles riam de mim, me chamavam de mãe louca e enlutada. Nossa, muito triste, né? Você vê que as únicas pessoas que podem te ajudar a resolver isso ficam brincando, né, com a dor da mãe, a dor da família. A família de Andy estava frustrada e queria respostas. As manchetes de imprensa também continuavam criticando o departamento de polícia. Meses se passaram até que um homem foi envolvido na investigação. Em janeiro de 1997, 7 meses após o assassinato de Andy Dodge, na vizinha Nevada, o melhor amigo de Christopher Tapp, Benjamin Hobbs, foi preso por estuprar uma mulher sobre a mira de uma faca. Os investigadores suspeitaram que o crime se assemelhava ao assassinato de Andy. Hobbs, que também era de Idaho Falls e também conhecia Andy, tornou-se o principal suspeito. A polícia tentou construir um caso em torno dele e Tapp foi chamado para prestar depoimento. Tapp é o Christopher. Se eu falar Tapp é porque é o Christopher, se vocês ficarem perdidos. Ele disse imediatamente que não sabia de nada, que não podia ajudar, que não fazia ideia do que eles estavam falando. Ele contou que estava com uma garota na noite em que Andy foi assassinada. Mas os detetives, que inicialmente só queriam interrogá-lo sobre Hobbs, passaram a acreditar que ambos os homens estavam envolvidos no assassinato. Queriam saber se Tapp tinha alguma informação que incriminasse o amigo, embora ele continuasse a negar qualquer conhecimento do crime. Christopher Tapp confiava nos policiais. Um deles havia trabalhado em sua escola no ensino médio e, por isso, continuou a cooperar. Ao longo de 3 semanas, ele foi interrogado 9 vezes e obrigado a fazer 7 testes de polígrafo. Seus advogados diriam mais tarde que ele passou mais de 100 horas sob intenso interrogatório policial. As gravações desse interrogatório mostram que Chris estava exausto, com o rosto juvenil entre as mãos, chorando e mal conseguia falar. Ele disse mais tarde: eu estava destruído. Então, anos depois, não há uma outra maneira de explicar. Eu estava simplesmente confuso e assustado. Os detetives ofereceram-lhe imunidade total, o que significava que ele não poderia ser preso desde que dissesse a verdade. Quando ele continuou a negar qualquer conhecimento do crime, um examinador de polígrafo disse-lhe que estava falhando nos testes. A máquina nunca mente, disse o examinador. Ele disse aos investigadores o que achava que eles queriam ouvir. Disse que Hobbs havia assassinado Dodge e depois, após mais testes de polígrafo e interrogatórios, e depois de um detetive ter ameaçado, com uma câmera de gás, ele disse que estava no apartamento com Hobbs quando Andy foi morta. Ele contou 6 histórias diferentes. Muito bizarro, assim. Ele foi ameaçado para poder confessar um crime que ele não tinha cometido, até então. Porque tudo que os policiais estavam fazendo era deduzir que eles estavam na cena do crime, Então, vamos continuar. Chris disse: eu simplesmente forneci a eles todas as informações que queriam, porque eu pensei que me tiraria daquela situação. Após essa aparente confissão, Chris perguntou como ele havia se saído e o detetive apertou a sua mão. Hobbs e um outro amigo também que estavam, dando seus depoimentos, foram liberados, mas Chris, para sua surpresa, e apesar de nenhuma evidência física, que não ligava ele à cena do crime,
foi acusado de assassinato e estupro. Ele disse: eu tentei me salvar, mas acabei me afundando cada vez mais. Depois da confissão, Christopher foi formalmente preso. Ele não respondeu em liberdade e permaneceu detido durante todo o período de pré-julgamento. E esse período durou aproximadamente 2 anos, do fim de 1996 até o julgamento em 1998. Quando o julgamento finalmente começou, em 1998, Chris, que chegou vestido em um terno azul marinho folgado e gravata combinando, manteve sua inocência durante todo o processo. Ele disse que sua confissão foi obtida sob coação e que seu teste de DNA provou que ele não era o assassino. A coisa mais difícil foi ver minha mãe sentada ali enquanto as pessoas me olhavam como se eu fosse um monstro, disse ele. Christopher não chegou como um suspeito, ele chegou como alguém que já estava socialmente e juridicamente condenado. E isso mudaria tudo. O que o júri ouviu não foi uma história em construção, foi uma história que já estava organizada para confirmar, né, a confissão. Os dias de julgamento foram marcados por uma certeza silenciosa. Ele era tratado como alguém que precisava confirmar o que já se acreditava. A confissão foi reutilizada diversas vezes ao longo do julgamento. A defesa tentou invalidar a confissão de Chris, mas o juiz recusou e ela foi admitida como prova. Além da confissão, a polícia apresentou o depoimento de uma jovem chamada Destiny Osborne. Ela disse ter ouvido Chris falar sobre o assassinato em uma festa. Mas, só que mais tarde, né, ela se retratou, né, dessa declaração e alegou ter sido pressionada pela polícia a depor. O júri levou pouco mais de 13 horas para considerar Chris culpado de homicídio em primeiro grau, estupro e uma arma letal na prática de um crime. Quando o veredito unânime foi lido, Chris caiu da cadeira e levou as mãos ao rosto. Após o veredito, segundo uma reportagem especial da BBC, houve jurados que choraram depois do veredito. 2 deles desabaram no chão, chorando e soluçando. Segundo testemunhas, a expressão no rosto de Chris, o fato de ele estar chorando e o fato dele ser tão jovem foi muito impactante para os jurados. Não acho que eles quiseram considerá-lo culpado, mas não havia nada no julgamento que provasse a sua inocência. Disse uma das testemunhas, né? Carol Dodge, a mãe da vítima, encarou Chris com raiva durante todo o julgamento. Ela saiu furiosa após o veredito e gesticulou com a mão em frustração ao passar por fileiras de câmeras de repórteres. Afinal, não havia nenhuma evidência física ligando Chris à cena do crime. E o DNA dele não correspondia ao encontrado no corpo da sua filha, somente a confissão dele, né, no depoimento para a polícia. Em uma entrevista, Carol disse: acreditei nos investigadores quando me disseram que havia outra pessoa e que havia deixado o DNA. Fiquei com tanta raiva do Chris por não ter revelado o nome dessa pessoa, não consegui entender porque ele simplesmente não nos dava o nome. Antes do julgamento, escrevi uma carta para ele quando ele estava na prisão e disse: Chris, não sei o porquê você não revela o nome dessa outra pessoa. Eu estava com muita raiva dele. Quase 2 anos após o assassinato de Andy, Chris foi preso e o caso ficou sem solução. Mas Carol Dodge estava determinada a descobrir quem havia deixado o DNA na cena do crime. Eu não ia desistir, disse ela. Eu estava determinada a fazer justiça pela minha filha. Os esforços iniciais de Carol para encontrar outra pessoa envolvida no assassinato de Andy não deram em nada.
Enquanto isso, Chris passou anos em uma prisão de segurança máxima, primeiro em Kuna, Idaho, e depois no Texas, com pouca esperança de sair. Seus advogados entraram com recursos com base em diferentes aspectos do julgamento, mas nenhum obteve sucesso. O caso ficou paralisado. Dodge estava desesperada para encontrar correspondência de DNA e Chris estava desesperado para sair da prisão. Nenhum dos dois desfechos parecia provável. Em 2009, mais de uma década após a morte de Andy, o DNA do assassino foi inserido em um banco de dados nacional de crimes, mas ainda não havia nenhuma correspondência. Alguns anos depois, Carol ganhou um computador de presente de Natal. Não havia dúvidas de que ela o usaria. Ela disse: eu sempre procurava nele maneiras de resolver o caso do assassinato da minha filha. Ela encontrou uma empresa na Flórida que podia identificar a raça por uma amostra de DNA. E a polícia concordou com um teste. O resultado mostrou que a pessoa desconhecida era 85% caucasiana. Isso reduz bastante as pistas, disse ela. Mas isso não era o suficiente. Carol sabia que precisava chamar a atenção de alguns especialistas renomados. Eu sabia que algo estava errado. Então, comecei a estudar DNA a fundo. Passei horas e horas, às vezes noites inteiras, pesquisando sobre o assunto. E com todas essas pesquisas, ela acabou encontrando o Dr. Greg Hempkin, um dos maiores especialistas em DNA forense do país. Ele havia fundado o Projeto Inocência de Idaho, que trabalha para corrigir e prevenir condenações injustas. O Dr. Greg já estava bem ciente do caso do Chris, né? E o Chris havia escrito uma carta para o Projeto Inocência de Idaho. Na carta, Chris implora para que eles investigassem a sua condenação. Ele disse: eu não matei nem machuquei ninguém e nunca estuprei ninguém, dizia a carta. Por favor, investiguem meu caso. Eu realmente preciso que alguém me ajude a ser libertado. Então, o Dr. Greg pediu para uma das estagiárias para analisar as gravações do interrogatório. Ele disse: ela me ligou quase chorando de emoção e disse: esse cara é inocente. Então, depois de analisar esse vídeo, né, do interrogatório, eles aceitaram, né, o caso do Chris. E também ele disse que foi a primeira vez que a família de uma vítima trabalhou com a organização em defesa da inocência nos Estados Unidos. Naquela época já havia ocorrido um grande avanço na tecnologia de DNA. Com a ajuda do Dr. Greg, Carol pressionou o Departamento de Polícia de Idaho Falls e tentou algo chamado teste de DNA familiar. Isso envolvia analisar bancos de dados de criminosos condenados, né, em Idaho e buscar qualquer pessoa que pudesse ser parente do assassino de Andy. Após 2 anos de disputas judiciais, o Estado se recusou a permitir o acesso ao seu banco de dados criminal para esse tipo de teste. Então, o Dr. Greg teve uma ideia mais radical. Ele sugeriu o envio da amostra da cena do crime para bancos de dados públicos, como pertencentes ao Ancestry. Fundamentalmente, a polícia estava de acordo com esse plano. Estávamos pressionando bastante, Carol estava pressionando também, disse o Dr. Greg, mas inicialmente isso se mostrou mais uma fonte de frustração.
Um banco de dados apresentou um suspeito convincente, um cineasta de Nova Orleans. Ele havia visitado Idaho Falls em 1996 e até o mesmo momento, né, que ele estava fazendo um curta-metragem sobre o assassinato brutal de uma jovem. Mas o teste de DNA deram negativo e a polícia voltou a estaca zero. Mas olha que mundo pequeno, né? Esse cineasta foi filmar, né, lá em Idaho Falls, sobre o assassinato de uma jovem e acabou sendo indicado, né, como um dos suspeitos para fazer o DNA. Mas assim, ainda bem que deu negativo, né, para ele, porque o que seria apenas um trabalho ia virar um caso criminal. Então, apesar disso, os investigadores de Idaho Falls não estavam dispostos a desistir deste novo método. Na verdade, estavam mais determinados do que nunca. Enquanto isso, Carol estava confusa. Ela estava desesperada para encontrar uma correspondência com o DNA da cena do crime, mas não estava pronta para aceitar a inocência de Chris, porque ela achava que ele estava escondendo quem foi o cúmplice dele, né? Como relatei mais lá na frente. Os promotores talvez estivessem certos, pensou ela. Talvez ele tivesse matado o Andy com outra pessoa e tivesse com medo de entregá-lo. E ela ficou com isso na cabeça dela, né? E durante muitos anos, acreditei que Chris estava envolvido no assassinato de Andy, disse ela. Eles me convenceram de que ele não agiu sozinho, mas mudei de ideia depois que me sentei e ouvi as gravações da confissão. Um jornal local, o Post Registry, obteve as fitas através da Lei de Liberdade de Informação e as compartilhou com Carol. Havia mais de 25 horas de filmagem. Todas as fitas VHS com péssima qualidade de som e sem legenda. Mesmo assim, Carol ficou impressionada com o que viu, né, nas fitas. Provavelmente eu tinha essas gravações há anos antes de finalmente sentar e analisá-las, disse ela. Mas quando fiz isso, fiquei muito brava com a polícia, porque eles faziam uma pergunta para Chris e depois respondiam por ele. As gravações deixaram Carol com sérias dúvidas sobre se Chris havia matado sua filha. Ela contatou especialistas em falsas confissões para entender completamente o que havia assistido. Entre eles estavam Michael Heavey, um juiz aposentado que fundou a organização Judges for Justice, que trabalha para reverter condenações consideradas injustas. Ele passou centenas de horas analisando as gravações e me ajudando a entender tudo em perspectiva, disse Carol. Heavey convenceu-se da inocência de Chris. Trabalhou durante mais de 2 anos para provar que a confissão havia sido obtida sob coação. Para mim, era óbvio que esse cara não sabia de nada, disse ele. Chris contou 6 histórias diferentes. Ele alternava entre dizer que não estava lá e confessar que a esfaqueou. Eu pensava, por que ele está mudando de versão, né, o tempo todo? Heavey percebeu inconsistências no interrogatório policial e passou a acreditar que Chris foi enganado, até mesmo sofreu lavagem cerebral, para prestar falso testemunho. Ele achava que o polígrafo era um instrumento científico onisciente que lia seu subconsciente, né? E lhe dizia que ele havia presenciado o assassinato de Andy Dodge. Eles o manipularam para que ele acreditasse estar reprimindo as memórias de ter presenciado o crime, disse Heavey. Em determinado momento, um detetive lhe diz que ele pode ter bloqueado as memórias devido ao trauma. Está havendo uma lavagem cerebral e manipulação em larga escala, disse ele. É uma coisa horrível.
A BBC solicitou um especialista independente em falsas confissões que analisasse algumas das gravações do interrogatório, né, de Chris. A professora Alison Ridley, da Universidade George Mason, na Virgínia, compartilhou muitas das preocupações levantadas pelo juiz Reeve e outros. A professora também destacou o longo período de interrogatório que Chris foi submetido com o fator de risco. Certamente, interrogatórios mais longos com alguém inocente pode levar a falsas confissões, porque a determinação da pessoa simplesmente enfraquece com o tempo, disse ela. Notei que a polícia também forneceu detalhes do crime a Chris e fez perguntas tendenciosas, disse a professora. Mostraram-lhe fotos da cena do crime, supostamente para refrescar sua memória, e isso é absolutamente inaceitável. É possível perceber que ele começa a duvidar da própria memória. O atual chefe da polícia de Idaho, Bryce Johnson, reconheceu que erros foram cometidos no interrogatório de Chris, mas afirmou que os métodos da corporação mudaram desde 1996. Claramente, algo deu errado ali. Mas há muitas diferenças em relação ao que acontece hoje, disse ele. Ele também apontou uma falha na parte do advogado original de Chris. Não acho que encontraria um advogado de defesa que permitiria que o cliente ficasse sentado conversando com a polícia daquele jeito hoje em dia. Disse ele, simplesmente não acho. Assistir às gravações deixou Carol com uma dúvida persistente. Ela agora duvidava que Chris tivesse matado sua filha, mas não tinha certeza. Então, durante o jantar, certa noite, Reeve recebeu um telefonema de Chris e perdeu a cabeça. Peguei o telefone lá fora e simplesmente liguei para o Chris sem parar. Eu disse, olha aqui, seu filho da puta. Ou você estava lá ou não estava. Pare com essa palhaçada. Se você estava lá, meu Deus, você vai morrer. Se não me disser o nome de quem estava com você. E se você não estava lá, então é melhor você começar a gritar que não estava. Chris disse a ela que não. Acho que foi aí que tudo mudou, disse Carol. Numa atitude notável, Carol tornou pública sua opinião sobre a inocência de Chris. Passou quase 2 décadas na prisão pelo assassinato de sua filha. Os esforços de Carol Dodge para reunir especialistas e manter a história em evidência na mídia fizeram com que, em 2016, surgisse um coro de críticas contra a condenação de Chris. Em maio daquele ano, seus advogados entraram com um recurso. Eles alegaram que a confissão de Chris foi resultado de coerção policial e disseram que os vídeos dos testes de polígrafos foram ocultados do julgamento original. Esperavam que novas amostras de DNA nas mãos de Andy provasse que ele não era o assassino. A equipe, liderada por John Thomas, acreditava que tinha um caso sólido. O nome de Chris era sinônimo de falsas confissões e trabalho jurídico incompetente, disse ele. Esse garoto foi injustiçado, mas o recurso foi suspenso quando Thomas recebeu um telefonema inesperado. Sob crescente pressão de Carol, dos advogados e da comunidade de Idaho Falls, e com a ameaça de um longo processo de apelação iminente, o promotor público do condado, Daniel Clark, ofereceu um acordo para a liberação de Chris. Ele ficaria livre, mas suas condenações permaneceriam em sua ficha criminal e ele seria colocado em liberdade condicional por pelo menos 10 anos. Após muita reflexão, Chris recusou o acordo porque queria provar sua inocência nos tribunais e limpar o seu nome. Foi pura coragem, disse John Thomas. Mas então Thomas convenceu o promotor a aceitar outro acordo.
Chris perderia a acusação de estupro, manteria a acusação de assassinato e seria liberada após 20 anos de prisão. E se a polícia encontrasse o verdadeiro assassino, Chris seria inocentado. Então, Chris concordou com esse acordo. Os guardas vieram buscá-lo pela manhã. Era 22 de março de 2017 e o dia prometia ser excepcionalmente quente em Idaho Falls. Chris, precisamos de você aqui fora, gritou um guarda. Vamos levá-lo ao tribunal. Dentro do tribunal, Carol Dodge estava visivelmente emocionada ao se dirigir a Chris, que vestia uma camisa branca nova e calças pretas que sua mãe lhe havia dado. Siga em frente sem amargura e sem endurecer o coração, disse ela. A partir de hoje, depende de você, do caminho que você escolher. Ela deixou o banco das testemunhas e o tribunal ficou em silêncio. Pouco tempo depois, após uma declaração do juiz, Chris foi libertado. No saguão, ele foi recebido por uma multidão de jornalistas nacionais, além de aplausos, gritos de liberdade. Todos me perguntavam como eu me sentia e se eu estava pronto, disse Chris. Mas a verdade é que eu estava pronto em 1997. Dezenas de pessoas esperavam ao lado de fora. É agora, Chris. Liberdade, exclamou Thomas, erguendo a mão ao seu cliente. Chris, que permaneceu surpreso com os aplausos, fez uma breve declaração nos degraus do tribunal. Quero provar a todos que posso ser alguém e fazer algo certo, disse ele. Sou grato por todo o tempo e energia que Carol dedicou a mim para me ajudar a chegar até aqui. Ele passou mais de 1 hora abraçando e conversando com seus apoiadores. Sua mãe, Vera, se ofereceu para levá-lo para comer pizza, mas Chris disse que preferia bife. Um grupo de repórteres o seguiu até o restaurante e foi realmente humilhante, disse ele. Eles estavam com as câmeras na mão querendo me ver comer, mas não se usa talheres de metal na prisão. Tive que aprender a cortar a comida na frente das câmeras. O mundo tinha mudado, disse ele. Os celulares dominavam o mundo e não havia mais conversas presenciais entre as pessoas. Isso me incomodou muito quando voltei para casa. Além disso, na minha cabeça eu ainda era um garoto de 20 anos, mas todos os meus amigos tinham filhos, hipotecas e prestações de carro. Eles tinham vidas de verdade. Apesar disso, Chris ficou muito feliz por estar livre. Mas ele ainda era um assassino condenado. E o condado fez questão de enfatizar que ele não havia sido inocentado. Não há provas suficientes para comprovar a inocência de Chris, disse o promotor Daniel Clark na época. Carol, no entanto, estava determinada a encontrar essas provas. No verão de 2017, o Departamento de Polícia de Idaho Falls recebeu um novo chefe de polícia, Bryce Johnson. A divisão de investigações também foi reformulada e um policial que era novato na época do assassinato de Andy foi promovido a capitão. Logo depois que cheguei aqui, Carol Dodge entrou em contato comigo, disse Johnson. Ela se apresentou e conversamos algumas vezes. Ficou claro que ela amava muito a filha Andy e que essa história havia dominado a vida dela por décadas, disse ele. Carol nos fez querer dar o nosso melhor pela Andy. Ela teve uma influência imensa sobre nós. O departamento iniciou uma investigação para descobrir quem havia deixado a amostra de DNA. Uma nova tecnologia, a genealogia genética, estava ganhando força nos Estados Unidos. Ela havia sido usada para capturar um suspeito no caso do assassino Golden State Killer, na Califórnia, quando um homem considerado responsável por 12 assassinatos e 45 estupros foi detido. O método envolve a comparação de evidências de DNA encontradas em cenas de crime com o DNA pessoal que o indivíduo envia para sites comerciais, como o Ancestry.
que é aqueles sites que você quer saber sobre os seus ancestrais, sobre de onde é a sua família. Então, muitas pessoas começaram a usar, né, esse site para poder fazer essas descobertas, e muitos deles você pode fazer a comparação, né, com alguns casos policiais, né? Então, eles aproveitaram, né, essa nova tecnologia para poder começar, né, essa nova investigação sobre o assassinato da Andy. Então, o departamento fez, né, da genealogia genética uma parte central da sua investigação. No final de 2018, a polícia fez uma parceria com Cici Moore, que eu já falei sobre ela aqui no nosso episódio do assassinato de Aloha, que ajudou, né, a prender o assassino também, tipo esse caso da Andy, e a pessoa, assim, já estava muito idosa. Então, assim, ela foi revolucionária. Eu amo falar sobre a Cici Moore porque ela é muito inteligente, assim, então eu acho que ela tá fazendo um feito, assim, muito grandioso, né, no DNA, na genealogia genética, tá ajudando muitos casos, né. Então, eu acho que esse é uma coisa que deve ser contada, né, porque muita gente está sendo investigada, presa através, né, dessa tecnologia. Então, vamos voltar. A Cici Moore é uma especialista em DNA, né, que aparecia regularmente em programas de TV de grande audiência. Ela, com seus cabelos loiros, cacheados e sorriso encantador, era um dos rostos mais conhecidos da genealogia genética. Ela havia solucionado casos arquivados em todo o país, mas recusou o caso da Andy, por receio de que as amostras de DNA estivessem muito degradadas, porque, né, já tinham se passado muitos e muitos anos. Então, Carol entrou em contato, né, com ela, falou com ela, e ela disse que, a Cici disse que a Carol implorou para ela tentar, né, fazer dar certo e fazer tudo o que ela pudesse para encontrar o assassino da sua filha. Então, ela disse que ela sentiu uma pressão enorme e não queria decepcioná-la. Então, no verão de 2018, Cici carregou o DNA, né, em um banco de dados chamado GEDmatch, que permite aos usuários dos sites como o Ancestry comparar seus resultados com o de outras pessoas. Apesar de suas preocupações com a qualidade da amostra, funcionou. Ela começou a construir redes genéticas que lhe permitiam ver quem compartilhava DNA com o suspeito desconhecido. Essa correspondência seria, então, rastreada até um casal ancestral em comum. Essa árvore genealógica poderia, em teoria, levar Cici ao assassino de Andy. Cici logo concluiu que o suspeito tinha que ser neto ou bisneto de um homem chamado Clarence Ussery. Não sei se pronuncia assim o sobrenome. Usando certidões de nascimento e obituários, ela mapeou todos os descendentes que teriam a idade certa na época da morte de Andy, em 1996. Ela reduziu a lista a 6 homens, um dos quais morava em Idaho. Ela forneceu o nome ao departamento de polícia de Idaho Falls, que então precisou coletar uma amostra de DNA dele. Eles seguiram o suspeito por dias. Eu disse a Carol que as coisas estavam indo bem e conseguiríamos encontrar o assassino, disse Moore. Eu disse a ela, eu vou fazer isso, Carol. Eu finalmente vou encontrar esse cara e você finalmente terá justiça e resposta. Mas eles teriam que esperar. Em um enorme golpe para uma nova investigação, os resultados excluíram o suspeito, sua família e todos os 6 homens que Cici tinha em sua lista. Eu tinha tanta certeza de que
ele era da família, disse Cici, foi devastador. Eu havia chegado em um beco sem saída. Parecia que a genealogia genética poderia ter me enganado pela primeira vez na minha carreira. A má notícia foi um golpe duro para Carol. Acordei às 3 da manhã, tomei uma Coca-Cola, sentei à mesa da cozinha e comecei a soluçar. Eu disse, Andy, me desculpe, estou cansada e não sei para onde ir. Eu literalmente senti ela olhando para mim e dizendo, mãe, você está quase lá, você já chegou tão longe, não pode parar agora. Cici voltou à árvore genealógica que havia construído e procurou por qualquer coisa que pudesse ter deixado passar. Uma coisa que sempre me incomodou foi um casamento muito precoce na família, disse ela. Eles se separaram e não haviam filhos registrados, mas eu não consegui encontrar a esposa e não descobri o que aconteceu com ela. Eu queria ter certeza de que não havia nenhuma criança nascida desse casamento que tivesse ido embora com ela. Eu sabia que havia uma chance de ele ter sido criado por outro homem. Eles encontraram o que procuravam em uma pequena biblioteca do Missouri. A assistente de Cici ligou para dizer que havia encontrado um obituário da mulher em questão. Não só mencionava o sobrenome que ela havia adotado, Drips, como também dizia que ela tinha um filho e um neto. Pesquisamos sobre o neto e descobrimos que ele havia sido criado com o sobrenome do padrasto, disse Cici. A mãe dele o acolheu e ele nunca teve contato com a família biológica. Então descobrimos que ele havia morado em Idaho Falls. Ele não apenas morou lá, mas como morou em 1996. Comecei a chorar, disse Cici. Eu estava em um avião tentando não causar uma cena. Eu só conseguia pensar no que isso significaria para Carol. Cici realizou uma videochamada com os detetives de Idaho Falls e explicou como havia obtido um novo nome. Brian Leigh Drips. Fiquei emocionada por um instante e até eles começaram a chorar, disse ela. Todos nós só queríamos isso para Carol, mas foi aí que meu trabalho terminou e o deles começou. Agora eles tinham que tentar construir um caso. A polícia investigou o nome que Cici havia fornecido e ficou surpresa com o que descobriu. Eles descobriram que Drips havia sido entrevistado como parte de uma investigação de rotina no bairro, apenas 5 dias após o assassinato de Andy, em 1996. Além disso, um recebido antigo de uma loja de penhores e alguns registros de serviços públicos mostraram que ele morava em frente à casa dela na época. Ficou bastante claro que essa poderia ser a pessoa que estávamos procurando, disse Johnson. A partir desse momento, a investigação realmente ganhou impulso máximo. Em maio de 2019, uma grande operação policial foi iniciada para obter uma amostra do seu DNA. Drips morava em Caldwell, a 5 horas de carro do outro lado de Idaho. Na primeira hora em que a polícia o estava observando, ele jogou uma bituca de cigarro pela janela do carro. Um policial correu para a rua para recuperá-la, mas ela se perdeu em meio a dezenas de outras no trânsito intenso. A polícia teve que vigiá-lo por mais de 24 horas antes de uma segunda chance. Na tarde de 10 de maio, os detetives viram Drips jogar outra bituca de cigarro pela janela do carro. Assim que ele saiu dirigindo, um policial à paisana correu para o meio do trânsito para recuperá-la. Outros policiais à paisana impediram que os outros carros passassem por cima da amostra ou ferissem o detetive. A amostra foi recuperada e imediatamente enviada para análise. Você vê, que é um trabalho completamente em equipe, assim, e a emoção, que você vê deles estarem, assim, tão perto, do verdadeiro assassino. Então, assim, para mim,
É muito triste narrar esses casos, mas ao mesmo tempo é muito emocionante ver o quanto a ciência, o DNA, tá ajudando, né, nesses casos que ninguém tem resposta há tanto tempo, e ver as pessoas trabalhando assim para poder conseguir resolver é muito, muito gratificante, não é? Então, voltando. Conversamos com o laboratório, né, do estado de Idaho, e eles sabiam da importância desse caso para a comunidade, disse Johnson. Eles conheciam Carol e queriam fazer o melhor por ela. O laboratório permaneceu aberto até tarde da noite e a equipe trabalhou durante todo o final de semana para extrair o DNA e compará-lo com o sêmen e os cabelos encontrados na cena do crime. Após mais de 2 décadas e 100 amostras de DNA, o teste deu positivo. Drips era compatível. Ficamos bastante contentes com isso, disse Johnson, mas ainda não tínhamos começado a festejar. O departamento planejou uma segunda operação para prender Drips em Caldwell. Eles também sabiam que ele ia a uma loja de conveniência todos os dias por volta do meio-dia. Então o plano era prendê-lo na saída. Mas em vez de virar à esquerda, ele virou à direita, disse Johnson. Dirigimos por um tempão. Em certo momento, ele entrou em uma rua sem saída e ficamos nos perguntando se ele sabia que estávamos atrás dele. Por fim, Drips entrou em um banco e os detetives o abordaram na saída. Ele concordou em responder algumas perguntas e, após o interrogatório que durou mais de 5 horas, e depois de lhe terem apresentado as provas de DNA, ele perguntou se podia fumar um cigarro. Tenho certeza de que querem gravar isto, disse ele, segundo um dos detetives que o interrogou. Drips confessou então o estupro e assassinato de Andy Dodge e disse que agiu sozinho. Vocês acertaram em cheio no DNA, disse ele aos policiais. Ele foi indiciado naquela mesma noite, seu julgamento estava marcado para junho de 2021 e ele se declarou inocente. Se condenado, ele pode ser sentenciado à pena de morte. Já estava ficando tarde quando o chefe Bryce Johnson retornou a Idaho Falls. Ele sabia que ainda tinha um trabalho importante a fazer, e o primeiro passo era falar com Carol Dodge. Eu disse a ela que tínhamos uma correspondência de DNA e que a pessoa estava sob custódia, disse ele. Foi bastante difícil para ela emocionalmente. Mas ele só revelou o nome a ela na manhã seguinte, pouco antes de uma coletiva de imprensa sobre a prisão. Dezenas de membros da família Dodge, assim como Cissy Moore e outros especialistas que trabalhavam no caso, reuniram-se em uma sala de imprensa lotada para ouvir a notícia. Eu esperava 5 ou 6 pessoas, mas estava todo mundo lá, disse Johnson. Não conseguimos acomodar todos. Carol impactou tantas pessoas ao longo dos anos que fizeram parte dessa história. Então ele contou para ela. O chefe Johnson disse que o novo suspeito era Brian Leite Drips e nesse momento Carol quase caiu da cadeira. Ela disse, Brian Drips? Você só pode estar brincando. Eu implorei para que eles coletassem o DNA dele na época e eles me disseram para deixá-los fazer o trabalho deles. Ainda estou furiosa com isso. Imagina, na cabeça dela. Estou com raiva do que fizeram comigo, quando poderiam ter resolvido este caso há 23 anos. Estou com raiva daqueles 2 policiais que nem sequer fizeram um relatório de campo quando falaram com ele. Ele esteve ali o tempo todo, disse Dodge, começando a chorar. Fiquei sentada em frente à casa dele por horas, logo depois que enterramos Andy. Dirigi até o apartamento dela só para sentar e olhar pelaquela janela do quarto. E lá estava eu, sentada em frente à casa dele. Era tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. As novas evidências levaram as equipes jurídicas de Chris a pressionar por uma completa exoneração.
Ele ainda tinha uma condenação por homicídio em seu nome e seu advogado John Thomas queria que ela fosse anulada. Uma moção para arquivar todas as acusações foi finalmente concedida em junho de 2019. E Chris, que havia passado mais da metade da vida na prisão, foi finalmente declarado inocente por um juiz. Os amigos e apoiadores de Chris, que vestiam camisas estampadas com "Nós te avisamos" e "Inocente", comemoraram no tribunal quando a notícia foi anunciada. Chris desabou em lágrimas e sua mãe Vera o beijou na testa. Carol, por sua vez, enxugava as lágrimas enquanto o homem que ela um dia acreditou ter matado a sua filha celebrava sua inocência. "Consegui dizer à minha mãe que meu nome estava limpo", disse Chris. "Essa era a coisa mais importante para mim nesse mundo. Sou muito grato por tudo que todos fizeram por mim", disse ele. Mas Carol, ela foi uma segunda mãe. Se ela não fosse pela perseverança e determinação, nada disso teria acontecido. Se ela não tivesse assistido às gravações do interrogatório e visto quão ruim era a situação, nada disso teria ocorrido. Sou muito grato a ela. Os dois se abraçaram após a exoneração de Chris, um momento que levou 2 décadas para acontecer. "Fiquei muito, muito feliz por Chris", disse Carol. "Pude ver que a mãe dele finalmente tinha seu filho de volta." Ao refletir sobre a jornada que a levará até aquele momento, Carol fez uma pausa e soltou um suspiro pesado. Sua voz tornou-se mais alta e firme. "Minha luta era para encontrar justiça para minha filha", disse ela. "Em todas as ruas que eu ia, alguém tentava colocar uma barricada ou um bloqueio. Para onde quer que eu virasse, alguém dizia que eu não podia fazer isso ou aquilo. Eu respondia: fique de fora e me observem fazer isso." E esse caso nos lembra que verdade e justiça nem sempre caminham juntas, até que alguém decida insistir. O caso de Andy Dodge não é só sobre um crime, é sobre tudo que vem depois, sobre a dor que permanece mesmo quando o tempo passa, sobre o impacto que uma investigação pode causar em família e sobre como a ciência pode ser uma luz, mas também um espelho que obriga o sistema a encarar os próprios erros. Nada do que aconteceu vai trazer Andy de volta. E nenhuma decisão judicial apaga o sofrimento que foi vivido por quem ficou. Mas existe algo importante aqui. A verdade apareceu. E quando o DNA finalmente falou, ele não contou apenas quem fez isso. Ele também mostrou o quanto a justiça precisa ser cuidadosa, responsável e humana. Que a memória de Andy seja honrada não apenas com tristeza, mas com a certeza de que ela não foi esquecida. Obrigada por ouvir o Ouvidos do Crime. Se você gostou desse episódio e quer me apoiar, não esqueça de curtir e seguir o canal no Spotify. Se inscreva no YouTube e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E me acompanha também no Instagram, @Ouvidos do Crime, porque eu vou postar por lá fotos do caso, detalhes e conteúdos extras para complementar essa história. E se você está acompanhando essa minissérie, que eu criei uma playlist especial sobre casos resolvidos com DNA aqui no canal no YouTube, no próximo episódio a gente continua, porque existem outras histórias em que a ciência esperou por anos, até que finalmente pudessem revelar a verdade. Até lá!